Monsenhor Rubens, ele que é o delegado aqui no Brasil, uma das pessoas mais importantes falando sobre exorcismo. A gente fala do Monsenhor Rubens. Seja muito bem-vindo aqui no Fé na Vida, padre. Muito obrigada. Padre, posso começar já com a pergunta que todo mundo faz? Aproveita. O demônio existe? Existe, é da revelação. Está na Sagrada Escritura, nós não podemos negar a palavra de Deus, a não ser que a gente queira sair da fé cristã. Existe uma catequese muito bonita do Papa Paulo VI. Eu não me recordo exatamente o ano. Foi 15 de novembro. E eu guardei a data porque é uma data nacional, fica fácil da gente guardar. Mas é da década de 70. Se a gente entrar no site do Vaticano, nas catequeses do Papa Paulo VI, nós vamos encontrar essa, onde ele fala a respeito do demônio. E ele diz com todas as letras, textualmente, quem nega a existência do demônio Isso que eu ia perguntar agora. está fora da fé cristã. Não é que o demônio seja o centro da fé cristã. O centro da fé cristã é Cristo Jesus e a sua ressurreição. Mas São Paulo diz que Jesus veio para destruir as obras do demônio. O mistério da encarnação faz com que Jesus seja o nosso Salvador e Redentor a partir dessa destruição da obra demoníaca. Aquilo que o diabo fez contra os nossos primeiros pais, Cristo Jesus desfez na cruz. A oração, padre, hoje, né, a gente celebrando o Dia Mundial da Oração, ela é o principal, o maior instrumento numa celebração, como o senhor disse, né, de exorcismo? Sim. A celebração do exorcismo é uma oração, na verdade. Interessante. E nós começamos com a oração com o sinal da cruz, né? Depois a aspersão da água benta. Mas, se nós pegarmos o rito dos exorcismos, a gente vai ver que é oração o tempo todo. É oração que destrói a obra do demônio, é a oração que perturba profundamente o demônio e faz com que ele não a suporte. Tanto que eu costumo dizer que aquelas coisas que ele costuma fazer durante o exorcismo, essas manifestações externas, é espetáculo pirotécnico. É, a gente falou aqui, é espetáculo. Para quê? Para a gente parar de rezar. Porque a oração incomoda tanto a peste que ele não aguenta. Então ele fica inventando coisa para distrair, para tirar a gente do sério. Uma curiosidade, padre, como e por que o senhor começou? Eu acredito que seja um chamado também, né, para essa linha. Bom, é uma vocação, sem dúvida, isso não... Mas eu comecei, entanto, muito antes, né, de me tornar oficialmente exorcista, porque é o bispo diocesano que nomeia. Né. Nos seminários, infelizmente, não se ensina mais teologia ascética e mística. Pois é, a velha grade curricular... A velha grade compunha, contemplava. Depois do Vaticano II, se introduziu tanto estudo da Sagrada Escritura e não tinha mais tempo para outras coisas. Por que se tirou da grade isso, padre? Foi uma opção que fizeram, segundo o meu ver, uma opção errada, mas aí é o meu ponto de vista. Uma opção errada. Privilegiou-se outro setor, que é o setor bíblico. Nós temos hoje uma formação bíblica muito mais sólida do que nós tínhamos antes. Antes nós tínhamos uma formação dogmática mais sólida. Hoje nós temos uma formação bíblica mais sólida. E não que na formação dogmática não se contemplasse a Sagrada Escritura. Mas você ia aos princípios. Hoje nós vamos aos livros, às fontes. Né? E, por outro lado, a Bíblia é muito vasta, a Bíblia é muito grande. Alguma coisa tinha que ficar do lado de fora. E o espaço que você tem é aquele. Justamente isso. São poucos exorcistas no Brasil, padre? Infelizmente, sim. De acordo com o Código de Direito Canônico, cada diocese deveria ter ao menos um. Só que são os bispos que decidem, os bispos que nomeiam. Nós temos várias dioceses, inclusive dioceses enormes. A Arquidiocese de São Paulo, por exemplo,
tem nenhum. O senhor acredita que há pouco interesse, ou de repente seja a questão do dom mesmo, né? O senhor sentiu esse chamado diferente? Algumas situações, a gente percebe que tem padres que têm receio, tem medo. Não pode ter medo. Medo seria uma porta aberta? Não precisa ter medo. Ele é que tem que ter, não nós. Como que o senhor se prepara para uma celebração de Jesus? Rezando. Antes, o senhor reza. Rezando. O senhor se prepara pedindo... Jejum e oração. Jejum e oração. É aquilo que eu faço, é aquilo que Nosso Senhor manda fazer. Então, Deus Nosso Senhor dá para nós todas as indicações que a gente precisa dentro da Sagrada Escritura. Então, o que eu faço para me preparar para isso? Quando eu sei que eu tenho que celebrar um exorcismo, eu jejuo, faço as orações que eu sou obrigado mesmo a fazer como sacerdote, tem o breviário, tem a missa diária, e o terço, enfim, aquelas coisas da vida cristã diária. A que ponto chega assim uma pessoa que o senhor diagnostica ou outra pessoa, outro padre acaba dizendo, não, essa pessoa precisa de um exorcismo? Qual que é o limite entre não precisar e precisar? Bom, primeiro a gente tem que ver se na vida daquela pessoa há uma ação extraordinária do demônio ou não. Que seria uma ação extraordinária? A ação, é melhor começar com a ação ordinária, que é a pior delas, que é a tentação. E é o pior porque a tentação, o diabo me propõe alguma coisa ruim e eu digo, tá certo, muito obrigado, eu quero. Ele se torna, no final das contas, meu chefe, meu senhor. Porque... Dá um exemplo de momento de tentação, assim, nos nossos vícios. Nossos vícios, os vícios capitais. O Papa falava agora, por exemplo, de pagar o mal com o mal. Fizeram para mim, eu vou fazer, ele vai ver como vai ser bom para ele. Isso é uma tentação de revidar o mal com o mal. É diferente do momento em que eu posso parar depois e pensar, falar, não vou fazer isso. Eu não vou me rebaixar ao mesmo nível, não vou ser do mesmo jeito. Deus que é Deus não faz isso. Deus não paga o mal com o mal. Esse é um período mais, assim, digamos assim, vulnerável, padre? Quaresma, né? A gente tem essa questão de viver Quaresma o próprio... é um período de graça muito grande. Não é um período, vamos assim dizer, onde o cristão é mais vulnerável. É ao contrário. É um tempo de graça muito grande. É uma ocasião em que nós somos chamados a entrarmos no nosso eu e verificarmos aquilo que dentro de nós não condiz com a vontade de Deus. É um momento de provação, sem dúvida, porque toda conversão exige de nós essa provação. Mas primeiro que a conversão é algo que deve ser contínuo. Nós não podemos, de uma hora para outra, dizer, eu estou convertido. Não, eu me converto aos poucos, durante toda a minha vida, com idas e vindas, como a maré. Aquela onda que vem para a praia e volta para o mar, vai e vem, vai e vem. Nós somos inconstantes. E é por isso que a igreja todo ano nos chama de novo a atenção, seja na Quaresma, seja no Advento, para essa necessidade que nós temos de conversão, diante de dois períodos fundamentais da nossa história da salvação. O nascimento do Redentor e a sua Páscoa, que vem ser a nossa Páscoa também. Dentro de uma igreja, muitas pessoas dizem, né? Acabam falando, não, ele não entra dentro. Entra. Nós temos exemplo bíblico disso. Nosso Senhor que na sinagoga da sua cidade encontra um homem que o apostrofa, começa a xingar. Nós sabemos quem é você, você veio aqui para nos perder. Você é o santo de Deus, Jesus manda, cala a boca e vai embora. Porque aquilo atrapalhava. É interessante esse segredo messiânico de Jesus nos evangelhos. Ele manda sempre o diabo ficar quieto e não dizer que ele é o Messias. Porque o diabo, revelando a messianidade de Jesus, fala, ele estava ajudando Jesus. Não, ele estava atrapalhando. Atrapalhando pelo seguinte, a mentalidade que os judeus tinham de Messias não era a messianidade de Jesus. Eles esperavam um guerreiro, esperavam um líder político, esperavam uma pessoa que vinha libertar Israel e fazer Israel
fulgurar no panorama internacional como uma grande potência. Jesus não veio para nada disso. Padre, um ateu, ele pode ser mais tentado? Minha filha, a tentação é para todo mundo. O diabo não poupa ninguém. Como então que a gente deve se proteger? Como ficar mais protegido? O melhor modo de você se proteger é procurar levar uma vida cristã. O uso dos sacramentos, a confissão frequente, a participação na Eucaristia, leitura e meditação da Palavra de Deus, a oração. Então, é que muita gente diz, quando a gente está, né, até isso serve para muitos de nós, né, quando estamos proclamando a palavra, estamos aí evangelizando, é aí que ele pode perseguir mais ainda. Então, isso não tem muito a ver. Ele persegue a gente sempre. São Pedro tem uma expressão muito interessante na sua primeira carta. Ele diz que é como um leão rugente, que está rugindo, que fica dando voltas ao redor de nós, esperando a ocasião. Então, ele não tem focos específicos, assim. Por exemplo, o Papa. Bom, na verdade, o demônio, ele não perde oportunidade. Quanto maior é, vamos assim dizer, a posição da pessoa atacada, mais dano ele pode causar para os outros através daquela pessoa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Deixando sempre o orgulho fora do caminho da gente, porque é a porta principal de entrada dele, que foi por onde ele caiu. Não servirei, não serve, diz a Escritura. Por exemplo, um exorcista não pode ser justamente Na hora do exorcismo, sem dúvida, pode acontecer. Eu me recordo que uma vez um vira para mim e me apostrofa assim: "Você não é ninguém!" Durante o exorcismo. Eu disse para ele: "Sabe, você é o pai da mentira, mas você falou uma coisa de verdade. Agora, eu não sou mesmo ninguém." Mas falei com convicção, com sinceridade. Ele ficou tão sem graça. Ele ficou tão sem murcho. Você falou uma verdade. Eu não sou ninguém. Mas eu não estou aqui em meu nome. Eu estou aqui em nome de Nosso Senhor. Estou em nome da igreja. Então, cala a boca, vai embora. Sempre são as palavras de ordem, assim, né? A gente ouve falar. As palavras de ordem que a gente dá em nome de Deus, em nome da igreja, ao demônio. Mas isso é intercalado com a oração. Na verdade, não são as nossas ordens. É a força de Deus e da oração que a gente faz, em nome de Deus e da igreja, que faz com que ele vá embora. Porque eu posso dar ordens à vontade ao demônio, ele vai olhar para a minha cara e vai dizer: "Ah, é." Ele consegue essa coisa de ver o coração? Na verdade, ele não vê os pensamentos. Mas o demônio é muito inteligente. Então, pelos nossos modos de agir, ele intui aquilo que está se passando dentro da nossa cabeça, ele intui aquilo que está para acontecer ao nosso redor, como a gente que percebe as atitudes de uma criança. Quantos exorcismos o senhor já fez, padre? Vários, eu já perdi a conta. Eu não faço estatística. O senhor faz um tipo de seleção, assim, né, nesse sentido de que eu perguntei, né? Se há necessidade, se não há necessidade, sim, se está havendo uma confusão. Eu tenho que fazer essa seleção que a própria igreja me impõe. Sim. Então, como eu dizia... Existem parâmetros, então? Sim, existem parâmetros. Quando a gente pega os prenotanda do rito dos exorcismos, ali a gente encontra uma série de indicações, né? Quando certas situações acontecem com aquela pessoa, então a gente pode supor, mas a certeza a gente só vai ter no exorcismo mesmo. Mas a gente pode supor que essa realidade é presente na vida da pessoa. Por isso que a gente pede, antes de tudo, uma avaliação clínica, psiquiátrica, psicológica da pessoa, porque muitas doenças psíquicas ou psicológicas, elas podem se confundir tranquilamente. Sim. Então, a gente primeiro se cerca dessas realidades físicas e excluídas essas realidades físicas, então a gente pode começar a pensar nas realidades espirituais. Teve algum papa exorcista? Bom, recentemente nós sabemos que o Papa João Paulo II fez alguns exorcismos. O Papa Leão XIII compôs um exorcismo breve
depois de uma visão que ele teve. Ele tinha acabado de celebrar a missa e as pessoas o viram muito perturbado e ele foi correndo para o seu escritório e ali sentou e redigiu um exorcismo breve, no Leão XIII, que às vezes nós encontramos em alguns livros de oração, mas que a Congregação para a Doutrina da Fé proibiu o uso desse exorcismo por parte dos leigos. Um exorcismo só pode ser feito por um exorcista, e para ser exorcista tem que ser nomeado pelo bispo diocesano, né? Sem essa nomeação explícita do bispo diocesano, nenhum padre pode se dizer exorcista. Porque assim, pode requerer assim, risco para aquele padre? Sem se dúvida. Não estiver bem preparado. Não é só questão de ser preparado. Tem que ter o aval da igreja. Entendi. Tem que ter o aval da igreja. Eu me recordo que uma vez eu estava para exorcizar uma menina, ela veio em transe da casa dela até a igreja, largada, completamente largada. Quando ela entrou na igreja, ela começou a ter reação. Os rapazes que estavam trazendo a menina, porque ela estava largada. Largaram a menina foi para o chão, e ela começou a gritar. Na hora, eu não tinha começado ainda o exorcismo. Eu estava arrumando a igreja para isso. Eu, na hora, gritei e falei, pode parar com isso. E se comporta que nem gente. Depois que eu falei, eu pensei, mas diabo vai se comportar que nem gente. Mas ele entendeu o que eu queria dizer para ele. Eu falei, venha se sentar aqui na frente. E ela veio que nem uma cobra, arrastando pelo chão. Eu falei, assim não. Você sabe andar, vem andando. Levantou e se sentou e ficou quietinho. Porque o demônio também gosta de humilhar as suas vítimas. Como ele foi destronado e se sente humilhado, né? Ele gosta de humilhar as suas vítimas. Existe uma faixa etária, o senhor falou, né, da menina? Não tem. Essa menina, por exemplo... É que o cinema ilustra muito isso, está na casa né? dos 20 e poucos anos. Eu já atendi uma de 13 anos. Mas assim, digamos, idoso... Minha filha, para todos os gostos, para todas as idades, o que tem. Para chegar no caso da possessão mesmo, padre, aí essa pessoa, ela está, de certa forma, mais desprotegida ou qualquer um de nós também está vulnerável? Primeira coisa que a gente pode dizer, que só acontece isso com a permissão de Deus. Interessante. O diabo não faz o que ele quer, ele faz o que Deus deixa. E por que Deus permite? Para tirar um bem. Para nos dar um bem. Para tirar o bem daquela coisa ruim. Se você pega o livro de Jó, se você começa a ler o livro de Jó, o demônio fala, olha, aquele seu servo que é tão bonzinho, tão amigo seu, mas porque o senhor nunca fez nada de ruim com ele. Deixa acontecer coisa ruim com ele para ver como que ele vai começar a xingar o senhor. Deus diz, tá bom, você pode, mas não toca na pessoa dele. Então Deus Pai permitiu que Jesus fosse tentado no deserto. Sem dúvida. Sem dúvida. A humanidade de Jesus precisava daquela tentação, como a nossa humanidade precisa da tentação para ficar melhor. Agora, o que a gente pode, né, os protetores, santos protetores, por exemplo, a gente lembra de São Miguel Arcanjo, São Bento. Olha, o melhor protetor é o próprio Cristo. Sim. Ele é o vencedor por excelência. Nós podemos recorrer a vários santos pedindo a intercessão. São Miguel. Nós encontramos isso tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse. A ação de São Miguel. Que hierarquicamente era muito inferior a Satanás. Engraçado. É muito interessante e tem uma hierarquia angélica que se conserva mesmo entre os demônios. Né? Eles perderam a graça, mas não perderam a natureza. É engraçado a gente falar, né? Porque não é apenas um, né, padre? São muitos. Nós não sabemos dizer quantos. A Sagrada Escritura não revela um número, mas é um número consistente. No Apocalipse fala do demônio, do dragão, que com a sua cauda tira 1/3 das estrelas do céu e joga para baixo na terra. Tudo junto com ele. Diz, vamos dizer, 1/3 dos das anjos. Das estrelas do céu, imagina. 1/3 dos anjos se perverteu.
um dos ódios que o demônio tem contra nós é justamente esse, deles não poderem voltar atrás e nós podermos. Porque a inteligência deles é tão superior à nossa, que eles simplesmente não têm como voltar atrás depois que fazem uma escolha. Padre, nós estamos no ano mariano. Nossa Senhora é uma grande aliada contra o mal. Nossa Senhora é o terror do inferno. É engraçado. E quando ela chega, é o fim deles. Quando a gente invoca Nossa Senhora durante o exorcismo, é interessante ver a ação de Nossa Senhora, que é plácida, Sim. como ação dela, mas é terrificante para eles. Tem uma família que eu atendo, que vem de Belo Horizonte para Bauru. Eles passam uma semana por mês lá comigo, eu os exorcizo todos os dias. É um caso que o senhor está É um caso que eu estou atendendo já tem 1 ano. Ah, então numa sessão, numa celebração apenas Eu não... nunca tive essa experiência. A que durou menos tempo para mim foram 3 dias. 3 dias consecutivos, uma menina de 13 anos. Mas que tinha acabado de ficar possessa. Quanto mais tempo demora para se atender, mais se radica, fica mais difícil de tirar. Mas, enfim, a gente consegue do mesmo jeito, porque a ação de Deus é muito maior do que a dele. Quando termina, o que essa pessoa, a pessoa que foi vítima, ela costuma falar o que sentia? Sente ou não uma alegria, sente um alívio, sente uma libertação muito profunda, muito grande. Mas antes não consegue identificar o que passava? Às vezes a pessoa não tem memória, às vezes a pessoa tem, às vezes a coisa é meio misturada. Tem pessoas, por exemplo, que têm consciência do que se passa com elas durante o exorcismo, tem quem não tenha. Eu estava falando de Nossa Senhora, falei daquela família. A única das pessoas da família onde o demônio se manifesta é uma senhora. Tem mais 3 irmãos, mas só com essa senhora que ele se manifesta. Através dela que se manifesta. E ela tem lembranças do que acontece durante o exorcismo, não com ela, pessoalmente, mas ela vê aquilo que acontece. Outro plano, digamos assim. E é capaz de dizer. Quando chega Nossa Senhora, que a gente invoca Nossa Senhora, ela fala que eles ficam apavorados, eles querem morrer. Cada vez Nossa Senhora age de um modo, age de um jeito, mas a presença dela os atemoriza, os intimida. Eles não são capazes de falar o nome dela. Eles não são capazes de falar o nome. Às vezes a gente obriga para judiar. Padre, então quando a gente está, né, em situações não só, né, que a gente percebe o mal, mas assim, o nosso dia a dia mesmo, né, a gente sempre está tão cercado, seria isso, né? Uma Ave Maria, força que tem, o poder dessa oração. O poder da oração, a gente subestima muito. A gente fala, são umas palavras, a gente diz, é uma vontade, é um pio sentimento. Não é nada disso. É a ação da graça, é força de Deus na vida da gente. E eu toco isso com a mão a cada exorcismo que eu faço. Eu fico impressionado de ver como a oração é capaz de mover até o inferno. Até o inferno. Que é uma coisa que a gente fala, não, tá fora do nosso alcance, está fora do nosso poder. Não. Muitas vezes a gente não acredita na força da oração porque a gente quer certas coisas e impõe a Deus as nossas vontades e Deus, por misericórdia, não atende. A gente pode se ater também aos sacramentais, por exemplo, água benta. Sim, a gente pode fazer uso desde que não seja um uso supersticioso. Sim. A gente usar a água benta. É um sacramental potentíssimo. É um sacramental que a gente não acredita. Eles falam, para com isso, queima, está queimando. Está queimando. É água. É água. Se você asperge aquela pessoa no início do exorcismo, e o demônio ainda não se manifestou, porque no começo do exorcismo a gente faz aspersão, a pessoa não reclama de nada. É como se eu pegasse agora um pouco dessa água aqui e aspergisse você. Durante o exorcismo é uma coisa atroz quando o demônio já se manifestou. O senhor teve algum caso que o senhor não conseguiu salvar a pessoa? Ainda não, graças a Deus. Graças a Deus. Mas existem.
Pode acontecer de demorar muito, pode acontecer da pessoa... porque o exorcismo pede constância. Constância não só do exorcista, mas constância do exorcizado. O primeiro exorcista de um possesso é o próprio possesso. É ele que tem que rezar, é ele que tem que fazer as horas de adoração, é ele que tem que ir à missa, é ele que tem que rezar o terço, é ele que tem que ler e meditar a palavra de Deus. Se ele não faz isso, essa menina, por exemplo, que eu disse que com 3 dias, primeiro era uma coisa recente, mas ela também fazia tudo aquilo que eu pedia para ela. Eu dizia para ela, faça assim, ela fazia. Tanto que aconteceu uma coisa gozada, eu pedia para ela ler e meditar a Bíblia, ela estava lendo, sentada com as pernas cruzadas, que nem adolescente, né? Menina de 13 anos. Sentada com as perninhas cruzadas, tinha um travesseiro em cima das pernas e a Bíblia. E ela tinha lido e estava meditando. A madrasta dela viu a Bíblia ficar pulando, assim, que nem água fervendo. E ela não estava com as mãos embaixo da Bíblia, para dizer, né, ela estava mexendo com a mão. Não, ela estava com as mãos do lado. E a Bíblia pulava, e ela parada, plácida, e a Bíblia pulando no colo dela. Esses movimentos são justamente o que o senhor fala dessa questão do espetáculo para trazer espetáculo pirotécnico, eu falo, para tirar a atenção da gente. Mas aquelas outras manifestações que a gente vê muito, né, falarem, e aí o senhor pode dizer se é mesmo, as orgânicas mesmo, né, de chegar a machucar. Pode acontecer, pode acontecer. Por exemplo, coisas que às vezes acontecem, materializar fora da boca da pessoa objetos. Você tem a impressão que a pessoa está cuspindo um caco de vidro, ou a pessoa está saindo da boca eu vi no caso uma vez na Itália uma serpente. O senhor teve impressão realmente? Não, o bicho estava lá, foi fotografado. Saiu da boca da pessoa uma cobra. Cacos de vidro, pregos, essas bonequinhas de voodoo, essas porcarias. Você fala, mas como que a pessoa cospe? Estava dentro dela? Não, não estava dentro dela. Isso se materializa a partir do momento que sai da boca da pessoa. Não estava lá dentro. Quer dizer, ela não tinha uma cobra no estômago, sim, ela não tinha caco de vidro no estômago, ela não tinha uma bonequinha no estômago. Ela vomita, mas não é vomitar, na verdade, porque vomitar seria tirar do estômago, mas não está no estômago aquilo. Aquilo se materializa fora da pessoa. Né? São realidades que podem acontecer, mas principalmente para tirar a atenção da gente. Qual que é o conselho que o senhor dá, padre, para famílias, né, que de certa forma estão percebendo isso? Qual é o primeiro passo? Cristã. Qual que é o primeiro passo? Vida cristã. Missa, comunhão, confissão, oração em família, leitura e meditação da palavra de Deus. A propósito daquela família que eu falei que vem todo mês, os remanescentes da família, são 4 irmãos. A família toda foi atingida por um malefício feito por um parente muito próximo. E a única pessoa da família que não sofreu nada foi a mãe. Por quê? Porque ele levava uma vida cristã que prestava. O pai, os irmãos, todo o resto da família teve consequências. 2 faleceram de acidentes gravíssimos. Mas a mãe, não. Inclusive, quando os filhos morreram, essa senhora sempre dizia o seguinte: Deus sabe o que Ele está fazendo. Se Ele levou os meninos, é porque era o melhor para os meninos. Quer dizer, nem revolta contra Deus, nem pedir explicação por quê. Não, nada disso. Padre, eu quero te agradecer muito a presença hoje aqui no Fé na Vida. Filha, aproveitar esses últimos minutos para o senhor passar uma mensagem, o senhor como estudioso, uma pessoa importante na área e ainda muito dedicado. Essa mensagem para famílias que vivem um momento assim, ou para todos nós, né, para que a gente possa sempre se proteger contra o mal, e esse é o período adequado para isso. A melhor coisa que a gente pode fazer sempre é ter, como eu falei, uma verdadeira vida cristã. A missa aos domingos não se perde. A gente reza em casa, pessoalmente e comunitariamente. A gente se confessa com frequência. Não só para a Páscoa e para o Natal. Isso é o mínimo.
A gente se confessa com mais frequência. Ah, mas eu não tenho pecados muito graves. Louvado seja Deus por isso. Mas não significa que você tome banho só quando você está super porco e sujo. Você não toma banho todo dia? Pois se confessa com frequência também. Não custa. Leitura e meditação da palavra de Deus. Procurando colocar isso dentro de você, na sua vida. Leia, compare a palavra de Deus com a sua vida e dê testemunho disso depois, com simplicidade. Perdoe. Faça esse exercício de perdão também. É um caminho fundamental para a gente sair do mal e ir para o bem. Mesmo que a gente faça tudo isso com muita dificuldade. Santo Agostinho diz, é melhor eu andar devagar e com dificuldade pelo caminho certo, porque cada vez eu estou mais perto da minha meta, do que com grande desenvoltura andar pelo caminho errado, porque eu estou cada vez mais longe de onde eu quero chegar. Padre, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui à Obra Evangelizar. Em nome do Padre Reginaldo Manzotti da Obra Evangelizar, muito obrigada. Eu agradeço a delicadeza do convite e estou sempre à sua disposição. Muito obrigada, muito bem, gente. Fica aí a mensagem do Padre Rubens, sempre pensando, né, em oração, em Jesus e em Nossa Senhora contra o mal. Fé na Vida ficar por aqui. Muito obrigada. Até semana que vem. A gente volta. Fiquem com a paz do Senhor e de Nossa Senhora.